Pessoal, seja muito bem-vindo ao NeuroConnect, o podcast da NeuroWork. Um espaço onde a gente fala sobre ciência, tecnologia e cérebro, é claro. Hoje o assunto é muito legal, a gente vai estar falando sobre neurociência, neuromodulação e alta performance. E para que melhor? Uma super convidada, uma convidada muito especial, Rita Brum, que veio aqui com a gente falar sobre alta performance. Já dando um spoiler ali, Rita é psicóloga, especialista em neuromodulação e a carreira dela é extensa, tanto na área de alta performance como na neuromodulação. Rita, muito bem-vinda. Se apresente para a gente. Muito obrigada, Vivi, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você para falar de um tema que me move e um tema com o qual eu trabalho todos os dias. Eu gosto de falar que eu respiro neurofeedback, eu respiro neuromodulação. E também gosto muito, sempre gostei de estudar o potencial humano e o cérebro em sua melhor versão. E aí a minha graduação é psicologia, depois eu fiz uma pós-graduação e depois um mestrado em psicologia também. E no decorrer da minha carreira eu sentia muita falta de ferramentas. Eu, psicóloga, mas sempre gostei demais da área de tecnologia, então eu sempre fui uma grande curiosa da área de tecnologia e também uma grande curiosa pelo cérebro, eu sempre estudei o cérebro. Então foi com essa curiosidade que eu descobri o neurofeedback, que eu descobri a neuromodulação. E já tem muitos anos que eu trabalho com isso, e desde então eu nunca mais parei. E hoje eu posso dizer que quase 100% da minha agenda é dedicada à neuromodulação. E eu fui me especializando, fiz muitos cursos, estudei muito e continuo estudando. E aí hoje eu sou professora da pós-graduação em neurofeedback, sou supervisora de neuromodulação, ministro a parte prática da formação, então eu tenho uma experiência aí, estou começando a aprender, mas tenho uma experiência já de alguns anos nessa trajetória, e que é uma trajetória que sempre me impulsiona muito para estudar mais. Cada aluno de supervisão, por exemplo, que eu atendo, me instiga com seus casos e me leva a pesquisar mais, a ler mais. Então eu estou aí nesse caminho e muito feliz, porque eu consegui juntar duas coisas que eu gosto muito, três na verdade, né? Psicologia, tecnologia e cérebro. E aí eu me especializei em performance, em alta performance. Então eu atendo muitos executivos, concurseiros, vestibulandos, estudantes, pessoas que querem melhorar o seu desempenho cerebral. E com isso também vieram outros nichos, porque as pessoas ficam sabendo o que você faz e querem também fazer. Então hoje eu atendo vários tipos de transtornos de aprendizagem, transtornos psiquiátricos. Então hoje o meu leque de atuação aumentou bastante, o que resulta aí numa agenda sempre cheia, uma agenda bem concorrida. Hoje eu atendo tanto presencialmente quanto online, então a questão do online também me dá uma oportunidade de ajudar cada vez um número maior de pessoas. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho pacientes até de fora do Brasil. Uhum. Porque o online, ele ajuda a gente a diminuir essa barreira física mesmo, né? De que a pessoa tem que estar perto da gente. Mas e aí, com neuromodulação, conta aí como é que é isso? Então, a parte online, como você disse, é muito interessante, porque eu consigo abranger o número de pessoas, como eu falei, que eu atendo. Então, assim como eu te citei, que eu atendo pessoas de fora do Brasil, eu também atendo pessoas do interior do Brasil, que nas suas cidades elas não têm essa oportunidade, né? Então, eu utilizo uma mesma metodologia
só que com equipamentos que elas conseguem operar à distância sob a minha supervisão, né? E aí, se tratando de tecnologia, hoje em dia a gente consegue fazer bastante coisa nesse sentido. É só elaborar aí um bom protocolo, estudar bastante o paciente, fazer uma boa anamnese. E a única coisa do online é que os controles precisam ser muito maiores, o acompanhamento precisa ser maior. Então eu peço prints, eu peço fotos, eu peço vídeos, para ver se o paciente realmente está fazendo o protocolo de acordo com o que ele precisa fazer. Sim. No caso de idosos, de pessoas que não têm já uma capacidade de trabalhar com tecnologia, não tem muita familiaridade e habilidade, aí precisa de uma pessoa que esteja com ele, um cuidador, alguém da família, que consiga ajudar. Mas tem dado muito certo, Vivi. Muito bem. Rita, quando a gente fala de alta performance, então a gente tem dois lados, né? A gente tem um lado desse que você está falando, às vezes um idoso que precisa trabalhar alguma questão específica. Você falou que você tem casos de diversas situações, mas a gente também fala de um outro lado que é da alta performance, que a gente diz que não tem nenhum problema, né? A pessoa que tem o cérebro funcionando bem, por que a gente vai querer melhorar esse cérebro? Como é que é essa ideia de trabalhar com alta performance? É interessante essa pergunta, Vivi. Eu, antes da neuromodulação, já estudava comportamento humano, sempre gostei muito. E tem um livro que me marcou muito, que foi As Emoções das Pessoas Normais. Então foi o primeiro livro que falou do cérebro de pessoas normais no sentido de que não tinham nenhum transtorno psicológico, psiquiátrico. Então esse livro me marcou bastante, do William Moulton Marston, né, que fala da metodologia DISC de avaliação comportamental. Mas assim, eu falo muito para os meus pacientes e alinho muito as expectativas, porque, no meu ver, existe uma confusão. Porque alta performance, para mim, não é produzir mais, é produzir com qualidade, é produzir de uma forma efetiva. E existe muita confusão em relação a isso. Eu recebo muitos executivos, eles querem ali alta performance, para eles é aumentar cada vez mais, é trabalhar cada vez mais. E não, alta performance é pensar melhor. E como é que eu consigo pensar melhor com a ajuda da neuromodulação? Introduzindo técnicas que me permitam melhorar o funcionamento do cérebro. Então, vai muito do objetivo. Então, quando esse executivo chega nesse pique aqui, eu falo, calma, respira, usa uma técnica de respiração, avalia a variabilidade da frequência cardíaca, e aí eu vou alinhar com essa pessoa que muitas vezes essa alta performance não é produzir mais, é produzir com qualidade, é pensar mais. Porque quando o cérebro pensa de forma organizada, a pessoa produz muito mais. Isso. Exatamente, nesse mundo que a gente vive, né, eu sempre falo isso, esse mundo que a gente vive cobra muito, você tem que estar o tempo todo produzindo e produzindo cada vez mais, parece que nunca para. E quando a gente vê isso, também sobrecarrega a maneira como o nosso cérebro funciona. E aí ele tem o efeito contrário, a gente acaba produzindo menos. Então é fundamental a gente ter alguma coisa para fazer, para ver se acalma um pouquinho ele, para ele volte a funcionar da melhor maneira possível e aí sim potencializar. Eu sei que tem muitas técnicas, mas queria que você explicasse um pouquinho assim, como é que isso acontece? Então, a gente gosta de falar, né, e você já falou sobre isso, e eu também, a gente tem lá a nossa caixinha de ferramentas. Então, quando a gente recebe um paciente, a gente vai decidir o que fazer com aquela pessoa. A gente também fica ansioso para resolver logo, ajudar logo aquela pessoa, mas eu sempre tenho muito cuidado, sabe, Vivi? Porque nós sabemos que um cérebro com uma queixa é um cérebro inflamado. E muitas vezes, se eu utilizar muitas técnicas ao mesmo tempo, ao invés de dar uma descansada, uma acalmada naquele cérebro, eu vou agitar ainda mais, eu vou sobrecarregar. Então, é um trabalho de muita estratégia, de muito cuidado, avaliar esse paciente, entender como é que ele é, a vida dele, a história dele, não só o momento que ele está passando, mas entender a vida dele, a história dele, o que ele faz, como é o contexto familiar, aquilo tudo que a gente já trabalha
numa psicoterapia, então eu preciso entender esse paciente, entender que é que nem impressão digital. Cada pessoa, cada cérebro é um cérebro. Eu falo, cada cérebro é uma sentença, eu brinco com eles, mas cada cérebro é um cérebro. Então eu pego os objetivos, queixas, quando tenho oportunidade, um mapeamento cerebral e monto ali um quebra-cabeças para decidir o que fazer. Mas eu sempre começo, como eu falo, numa rampa de subida e sempre termino numa rampa de descida para não sobrecarregar o cérebro. Maravilha. Então eu tenho muito cuidado com a utilização das ferramentas. Eu gosto muito de técnicas combinadas de neuromodulação, a gente faz muito isso, eu faço muito isso. A resposta do cérebro é muito boa, mas sempre começando com muita cautela, com muita parcimônia, porque o nosso desejo, eu sempre comparo quando eu tô com uma dor de cabeça, eu não vou tomar uma caixa de um analgésico, eu vou tomar um analgésico. Então a mesma coisa com a neuromodulação, eu não posso superestimular aquele cérebro, porque já é um cérebro em sofrimento, já é um cérebro inflamado. Mesmo aqueles que não têm uma queixa muito específica, os da alta performance, se você for avaliar, ele tem aquele excesso de ondas rápidas que a gente sempre vê, ele tem um ritmo sensório motor baixo, então a gente sabe que mesmo o cérebro que se diz normal, ele tem um nível de inflamação e a gente trabalha para reduzir isso. Reduzindo isso, a gente consegue melhorar a performance. Muitas vezes, o executivo me procura, por exemplo, com queixa de não estar produzindo. Mas quando eu vou investigar, o sono dele é péssimo. Então, muitas vezes eu nem trabalho frontal. Quando eu trabalho posterior, melhorando o sono, ele já melhora a produtividade. Aí ele pergunta, Rita, o que é que você fez comigo? Aí eu digo, ciência, tecnologia e muito estudo. E muito estudo mesmo, né, Rita? Eu posso te dizer assim, eu vejo sempre você e sempre buscando alguma coisa, né? Nunca vi a Rita parada. É sempre a Rita ali em movimento, e isso é bom. Escutando você falar aqui, Rita, você sabe que eu gosto muito dessa abordagem, que é desse entendimento. Independente do diagnóstico, independente se tem, se não tem, esquece isso. Vamos pegar o ser humano, vamos olhar que ser humano é esse. Aí, claro, como é que esse ser humano dorme, como é que ele vive, como ele come, enfim. E será que ele tem já um diagnóstico de alguma coisa? Claro, a gente olha essas questões, olha as questões de medicamento, mas quando eu vejo você deixou tão claro essa importância dessa compreensão, porque você tem que escolher mesmo a melhor técnica para aquele momento. E qual é a melhor técnica para aquele momento? É o teu sujeito que vai te dizer a necessidade dele, a possibilidade dele. Então é muito gostoso escutar você falar isso, porque é a base de qualquer neuromodulação para dar certo. Quer que a neuromodulação dê certo? Começa por aí. É muito mais difícil a gente penar no caminho se você olhou muito bem esse ser humano. Muito bem. E assim, o que eu aprendi com a minha professora, eu procuro passar para os meus alunos, é que não existe protocolo pronto, porque não existe cérebro igual. Muitas vezes é até mais cômodo a gente ter uma coisa pronta, um protocolo pronto, mas eu reluto muito contra isso, porque mesmo se a gente pega um mapeamento cerebral, por exemplo, com as mesmas características, ali os índices, as porcentagens, a gente vai ver, tem muita diferença. Então, eu aprendi, eu acho que está certo, tenho certeza, aliás, que está certo, e eu procuro replicar isso com os meus alunos. Trabalhar esse raciocínio, de raciocinar sobre a vida do paciente, não só em cima daquilo ali que a gente aprendeu nos cursos que nós fizemos, de formação. Muito bem. Bom, Rita, você já me contou e eu ia te pedir um protocolo para melhorar meu cérebro. Não vai. Poxa, que triste, Rita. Eu queria um protocolo para dar uma pensada melhor. Não dei, para produzir mais. Você me atende online? Atendo. Bom, vou marcar aí para ver se eu consigo trabalhar mais. Não, para eu trabalhar melhor. Pensar melhor. Muito bem. Isso, com mais qualidade. Rita, se você fosse escolher uma técnica para falar para a gente, para explicar como exemplo, não como técnica única, mas é só para exemplificar mesmo. O que você escolheria
que é uma das ferramentas que você tem na tua caixinha que você lança a mão às vezes. Tem até aqui, né, que eu peguei aqui, que está na minha caixinha, eu trabalho muito com o HEG, né, que é o neurofeedback por hemoencefalografia. Eu gosto muito do HEG, porque boa parte dos meus pacientes querem essa alta performance que eu tenho que fazer uma psicoeducação com eles em relação a essa alta performance que eu já comentei. E eu gosto muito do HEG porque a gente trabalha ali o fluxo sanguíneo e a oxigenação cerebral na região pré-frontal, né? E como a minha professora também tem um hábito de dizer, é o maestro da nossa orquestra. Então, se eu consigo trabalhar esse maestro, as chances da orquestra funcionar de forma muito mais harmônica é muito mais alta. Então, nesses casos, hoje, né, abrindo essa caixa de ferramenta que tem muitas técnicas, eu gosto muito do HEG e uso bastante, tá? Para mim é muito importante essa questão do fluxo ali sanguíneo, oxigenação cerebral nessa região pré-frontal, porque a gente sabe muito bem ali que está ali toda a parte de cognição, funções executivas, controle emocional. Muitas vezes o paciente chega com uma queixa, eu não estou conseguindo me concentrar, mas o que está atrapalhando não é nem ali a questão das funções cognitivas, é mais um controle emocional, é mais uma desregulação nesse sentido. Então eu gosto muito do HEG. Que aí você foca, não digo Isso. que você foca, uma das opções é você trabalhar o córtex pré-frontal com o HEG. Para que esse maestro afine bem essa orquestra, consiga resolver todas as outras coisas do cérebro. Isso, então é uma das técnicas que eu utilizo demais mesmo. E Rita, você falou muito de executivo e tal. Não sei perguntar, realmente, você atende estudante que quer passar no vestibular, que quer melhorar a resposta no Enem, enfim, estudante. Sim. Atendo muitos, Viviane, muitos estudantes. E com eles eu também utilizo o HEG. Geralmente com os estudantes eu faço técnicas combinadas, incluindo técnicas para casa. O que tem dado muito certo, eu tenho chamado de um modelo híbrido de atendimento. Então ele vai na clínica 2 vezes por semana e ele faz uma manutenção em casa. Tá? Então, por exemplo, ele vai lá na clínica, ele faz uma sessão do HEG, já estudei o cérebro dele, já sei o protocolo, se eu preciso ativar, se eu preciso desativar, em qual região, já tem lá uma atividade que está combinando com a queixa dele, com ali o que eu avaliei na anamnese, então a atividade está combinada com a estimulação que eu estou fazendo, então ele faz o HEG na clínica, geralmente o HEG e o neurofeedback EEG, e porque esses equipamentos não vão para casa, e para casa ele tem uma estratégia de neuromodular todos os dias em casa, seja com uma técnica de respiração, seja com neuromodulação por ondas binaurais, seja com fotobiomodulação transcraniana, seja com fotobiomodulação intravascular. Aí eu foco no HEG na sessão presencial e ele faz uma manutenção entre uma sessão e outra. E isso é muito interessante, tem dado resultados incríveis. Só que aí também tem aquela história do analgésico, né? A gente tem que ter muito cuidado com o paciente, porque ele quer fazer muito, fazer exageradamente para melhorar logo, para ver logo os resultados. Então, nesse para casa, eu tenho que ter um cuidado. Começar nessa rampa de subida que eu te falei e terminar numa rampa de descida e ir controlando essa ansiedade do paciente também, para que ele não sobrecarregue o cérebro com essas técnicas. Então, eu começo prescrevendo 2 vezes na sessão, ele já vai 2 vezes na semana para casa, depois aumento para 3, depois vou avaliando como é que o cérebro dele está respondendo, e aí eu vou aumentando essa dose, né? Vou calculando essa dosimetria e de acordo com o cérebro. Muitas vezes a rampa nem sobe muito, porque se for um cérebro muito rápido, muito sobrecarregado, ao invés de aumentar o número de estimulação, eu diminuo.
Tá? Mas esse modelo híbrido tem feito muito sucesso, tem dado muito certo. Até porque muitas vezes é difícil para o paciente ir 3 vezes na semana. É difícil. Às vezes até 2 vezes está difícil, porque é trânsito, é estacionamento, é deslocamento. Então, esse modelo híbrido tem ajudado muito, porque aí traz mais pacientes. Eu levo oportunidade para mais pessoas que têm menos tempo. Mas aí também eu faço todo um estudo de cronograma, de aulas, de matérias, de atividades que ele tem que fazer durante a neuromodulação, qual que é o objetivo, porque para o concurseiro, para o vestibulando, eu tenho que parar um pouco esse cérebro, principalmente antes das provas. Então, um tempo antes da prova, eu prescrevo sessões só para relaxar o cérebro. Aí eu conseguindo esse relaxamento, eu vou conseguir fazer com que ele foque mais durante a prova. E é por isso que a gente volta lá naquele assunto, não existe protocolo pronto. Já um cérebro mais lento, eu posso estimular um pouco mais. Então eu preciso entender essa pessoa. E aí, como você falou, o que ela come, como ela dorme, se ela pratica uma atividade física, se os exames clínicos estão em dia, se os hormônios estão em dia. Então eu vejo aquela pessoa como um sistema, ali um ser sistêmico, porque se eu não entender disso tudo, eu posso não ter o resultado que eu tenho numa técnica que eu tenho certeza que funciona, porque não sou eu que estou falando, são as pesquisas. Então por isso que quando eu falo, eu gosto, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu deixo a paixão de lado, porque o que eu vendo para o meu paciente é ciência. E só não dá certo se ele fechar o olho, tapar os ouvidos, colocar alguma coisa para proteger da luz, da fotobiomodulação, porque se ele fizer tudo certinho, vai funcionar. A gente fala, as técnicas são muito boas, a gente fala com emoção das técnicas, mas a gente tem que saber que existe ciência por trás de tudo. Sim, eu deixo isso muito claro, sabe, Viviane? Muito claro, é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente vê muita coisa, e a gente sempre tem que partir desse pressuposto da ciência, porque isso dá uma segurança muito grande para a gente trabalhar. Então não é porque eu acho, é porque eu sei que funciona. Se não funciona, alguma coisa tem errada, aí sim eu vou investigar o que está errado nesse processo, mas que funciona, funciona. Senão jamais trabalharia com uma técnica que eu sei que não tem um respaldo científico. Nem poderia fazer isso, né? Sim. A ética em primeiro lugar, né? Sim. Isso é fundamental. Rita, você usa em você, porque assim, vamos lá, profissional liberal, a grande maioria, né, dos profissionais, psicólogos, psicopedagogos, fonos, trabalha ali, profissional liberal, normalmente é um público que trabalha bastante. Você usa em você? Todos os dias. É viciado? Não, são em doses homeopáticas, de acordo com a necessidade. Ótimo. Mas eu tratei a minha insônia com 17 sessões de neurofeedback. Eu tinha um sono muito leve, acordava muito durante a noite, acordava cansada. Hoje eu durmo maravilhosamente bem. Então, minha primeira experiência foi com insônia e neurofeedback, quando eu comecei a trabalhar com a técnica, bastante tempo. Então, essa foi a primeira experiência. E hoje eu faço porque, assim, eu tenho lido muito que a gente pode montar um reservatório de cognição para um futuro. Alguns artigos já tratam disso. Então, eu faço a minha reserva todos os dias. Todos os dias eu faço fotobiomodulação transcraniana, faço fotobiomodulação intravascular e faço técnicas de respiração para melhorar ali a minha variabilidade da frequência cardíaca e neuromodulação por ondas binaurais. Tá? E aí eu vou alternando com o HEG, que aí eu faço também o HEG e eu vou montando esse reservatório. Eu falo para os pacientes, eu falo para as pessoas, todo mundo tem que conhecer a neuromodulação, porque é uma prevenção para o futuro, é uma questão de saúde pública, quantas pessoas que a gente aí protegeria de situações de demência, de questões de déficit cognitivo com a idade. Não estou dizendo que essas pessoas não teriam, porque tem várias causas genéticas e a gente sabe, mas prevenir para o futuro. Então, eu estou montando esse reservatório
mas com muita parcimônia, com muito cuidado. Os meus protocolos, como eu faço todos os dias, eles são curtos, são protocolos de 5 minutos, que eu sei que não vai sobrecarregar o meu cérebro, e tem dado resultados muito bons. O HEG eu já faço mais espaçado, faço 2 vezes na semana. Tá? E essas outras técnicas eu vou inserindo no meu dia a dia. Bom, meu mapeamento está marcado para a semana que vem. Então, assim, estou num momento em que já mandei mensagem, falei, quero mapear semana que vem, quero ver como é que tá e quero ver onde eu tenho que mexer para dar uma organizada e tudo mais. Então, a gente reservatório aí para o futuro. Sim. Então, a gente que trabalha com isso, que tem toda essa caixinha de ferramenta, tem que usar pra gente mesmo, pra gente pensar melhor, pra gente dormir melhor, enfim, pra gente viver melhor, né? Porque o trabalho normalmente é bastante exaustivo, então pra que não lançar mão dessas ferramentas que a gente passa para as outras pessoas, para a gente mesmo. Acho que isso é bem importante, é um material muito rico que a gente tem dentro da nossa gaveta. Vamos pôr eles na nossa cabeça. Sim, até para a gente sentir, até para a gente sentir o que o nosso paciente sente. Sim. Então eu estou ali com uma técnica que eu sinto alguma coisa, um leve formigamento, eu preciso sentir isso antes para explicar isso para o meu paciente. Então aqui em casa, minha família faz todos os dias também. A Rita bota todo mundo na linha. Todo mundo. Senta aí que eu vou pôr um negócio na sua cabeça e vamos lá. Isso, vai dar certo. Assim, eu já cheguei na casa da Rita, o pai dela tava com fotobio aqui, né? Intravascular, Muito bem, é muito bom isso, né? A gente poder ajudar os outros que procuram a gente é ótimo, mas quando a gente também pode usar essas técnicas nas pessoas que estão próximas, isso é fundamental. Rita, se você tivesse que dar uma sugestão, um conselho para um profissional que não conhece, não trabalha com neuromodulação, o que você falaria? Bom, eu diria para investir muito em estudo e investir na neuromodulação e conhecer as técnicas que a gente tem disponíveis. E por quê? Eu falo por mim, a neuromodulação transformou a minha prática clínica. Hoje, praticamente 100% da minha atuação é com neuromodulação. Até empresas, quando empresas me procuram para prestar uma consultoria, fazer uma avaliação de perfil, uma avaliação de potencial, eu implemento a neuromodulação, né, na gerência e outras técnicas. Então eu vou fazendo um escalonamento de técnicas, né, gerência, nível médio, nível mais operacional. Porque a gerência, por exemplo, ela pode fazer neurofeedback, HEG, fotobiomodulação, o intermediário, fazer um outro tipo de técnicas combinadas, o operacional, neuromodulação por ondas binaurais, variabilidade de frequência cardíaca. Na semana passada mesmo eu dei uma palestra numa empresa, na semana do CIPAT, e entreguei gratuitamente 2 técnicas, que foi variabilidade da frequência cardíaca e neuromodulação por ondas binaurais. Tinha mais ou menos umas 100 pessoas nessa palestra. Dessas 100 pessoas, 10% já me procurou porque querem fazer um tratamento completo. Então, o profissional, além de neuromodulação, além dele ser muito bem remunerado, ter um retorno financeiro muito bom, ele tem um retorno de reconhecimento, porque é o que eu chamo, você melhorar a vida da pessoa, é um pagamento que eu chamo que é fora do envelope. A gente tem um retorno, a gente tem um reconhecimento e a sensação de missão cumprida, através de estudo, através de investimento em tecnologia. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria esse: investir em estudo, investir em neuromodulação, conhecer o máximo de técnicas possível, claro, com muito fundamento, estudando muito detalhadamente todas elas, para ver como você pode ajudar aquela pessoa, porque o retorno vem. A consequência de um bom atendimento, de um bom tratamento, de um paciente que tem resultado, é agenda cheia, tá? Porque ele vai te indicar, o outro vai te indicar, e assim, e não vai parar. Você vai ter aí uma questão, quando você resolver investir em neuromodulação.
administrar a sua agenda. Administrar a sua Ela agenda. fica cheia. É um bom problema. É um problema bem bom de administrar. Rita, vou aproveitar aqui para fazer a propaganda assim, tá? Que a gente tá gravando em novembro, mesmo quem vai assistir depois. A gente tá na semana da Black e o HEG é uma das técnicas que tá na Black. Nem todas estão, mas HEG, Photobio, algumas dessas que você falou, tá na Black. Então quem quer aproveitar e entrar nesse mundo, já é uma boa oportunidade para já começa aí com um descontinho, um curso, equipamento, coisas assim. Então já é aproveitar, deixa aí falar que é um bom momento para aproveitar esse mês aí de novembro para entrar nesse mundo. Rita, sim, gostei. Aí, Bibi, só um pouquinho, eu tenho observado, né, os valores aí da Black Friday e assim, estão muito interessantes mesmo. Eu vou já comprar o meu segundo HEG, porque as condições estão muito boas. Então, quem quer começar, já aproveita novembro, porque as condições estão muito especiais, não só de equipamentos, mas dos cursos também. A gente tem aí agora uma série de formações, vai ter em Goiânia, que o que ministro vai ter em Brasília também, agora final de novembro, início de dezembro, que aí você já está com o seu equipamento, já aproveita, faz o curso, e aí começa janeiro atendendo. Já começa, acho que 5, 6 de janeiro, já fazendo ali, enchendo sua agenda. Lotando a agenda. Rita, muito obrigada por partilhar aí esse teu conhecimento. Eu acho que essa trajetória, essa ideia que você passou pra gente, desse passo a passo mesmo, pegar, chamar quando esse paciente chega, entender o que ele quer, qual é a história de vida, o que ele está vivendo hoje, quais são as necessidades, e aí sim abrir a caixinha de ferramentas para saber quais técnicas, em que momento, faz parte do nosso dia a dia, faz parte daquele raciocínio clínico tão importante para que você possa fazer com que aquela pessoa atinja os objetivos. Acho que trouxe com muita clareza essa ideia. Acho que isso é o fundamental. Se a gente tivesse que resumir, eu nem falaria tanto, porque essa técnica faz isso ou aquela técnica faz aquilo. Porque eu preciso saber, né? Que cada técnica faz. Mas eu preciso saber em que momento eu coloco. E você deu a resposta hoje, escutando o teu paciente. Então, maravilha. Ontem mesmo, a mãe de uma paciente que eu atendo, ela trabalha melhor, ela faz um curso que o curso exige mais na faculdade, é um curso mais difícil, mais desafiador. E aí eu botei uma foto de uma técnica que eu utilizo, aí a mãe dela me mandou uma mensagem: você está fazendo isso na minha filha? Aí eu expliquei que não estava fazendo e por que não estava fazendo, mas que iria começar a fazer, porque justamente eu estou fazendo nela o HEG, o neurofeedback EEG, e ela está fazendo algumas coisas em casa, técnicas de respiração, neuromodulação por ondas binaurais, então não era ainda do momento de implementar essa determinada técnica. Então por isso é que é interessante que você fala da caixinha de ferramentas, porque a gente consegue atender um número maior de demandas, né, dos pacientes. Tá? E assim, para mim é uma honra, eu gosto muito de falar sobre neuromodulação, porque eu respiro isso, para mim eu ficaria falando aqui até horas a fio. Então, eu estou sempre à disposição, é uma honra compartilhar com a NeuroWork. Rita, eu agradeço muito essa nossa conversa. Eu espero que essa tua energia passe, que muita gente consiga te escutar para compreender que é muito complexo, precisa de muito estudo, mas a base está aí no que você falou hoje. Essa é a essência de um bom atendimento, que não é só de neuromodulação, né? Mas, enfim, aqui o nosso tema é neuromodulação. Acho que você desenhou, assim, de uma forma muito bonita nosso trabalho, né? Maravilha. Rita, espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar, mas a gente vai ficando por aqui. Quero, então, agradecer, manda um beijo
pra Beth, pro seu pai, pro pessoal que Mando você sim. pressiona ali pra colocar o Pacientes de fotobio e casa. tudo mais. Manda um beijo pro pessoal. E Sim, obrigada. quero conversar com você mais vezes aqui e fora daqui. Estou à disposição. Mando um beijo para todo mundo também. Eu considero a NeuroWork como parte da minha família. Tenho muito orgulho de pertencer. Muito obrigada, Rita. E, pessoal, fique atento nos próximos episódios. A gente já tem aí programadinho alguns episódios muito interessantes. Então, fique atento, acompanhe a gente nas redes sociais para ficar sempre por dentro das novidades. Até a próxima!